encontra aqui. Gálatas capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 10. Todos acharam? Amém? Quem não achou, diga misericórdia. Misericórdia. Pode ir? Se quiser também, nós temos aqui no nosso telão maravilhoso o versículo aí contrário, tá bom? Diz o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, corrijam com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de se gloriar unicamente em si, e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nesse momento nós entregamos a Tua palavra aqui, Pai, neste lugar, que possamos abrir nossas mentes, nossos corações e possamos entender a Tua vontade que está sendo revelada nesta palavra, Senhor. Nos ajuda a compreender, nos ajuda, Pai, a absorver, Pai, sejamos edificados, sairemos daqui, Pai, saiamos daqui edificados pela Tua palavra nessa noite. É o que pedimos e agradecemos. Amém. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós aqui estamos falando de uma igreja que, apesar de ter sido bem instruída por Paulo, era uma igreja que era muito inconstante nos seus ensinamentos. Era uma igreja que não tinha uma estabilidade espiritual por si só. E eu peço nesse momento que você abra, volta 2 ou 3 páginas da sua Bíblia, dependendo de como for, em Gálatas 1, nós iremos ler as primeiras palavras trazidas pelo apóstolo Paulo aos Gálatas. E aqui você tem um leve entendimento daquilo que está sendo falado por ele. Gálatas 1, os primeiros versículos diz: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelo século dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vai além do que vos tem pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega o evangelho que vai além daquele que vos recebeste, seja anátema. Ou seja, eram irmãos que, apesar de saberem quem era Cristo Jesus, estavam sendo pautados com outros ensinamentos que não eram voltados para Cristo Jesus. Ou seja, outros evangelhos, outras doutrinas, outros ensinamentos estavam pervertendo, ou seja, alterando o evangelho de Cristo Jesus. E nós seguimos um evangelho único, simples, puro e eficaz. E isso é perigoso, porque
Se isso aqui há mais de 2000 anos atrás já acontecia, quanto mais nos tempos onde nós vivemos hoje. E era um evangelho que estava tentando deturpar o evangelho de Cristo. Estava tentando desviar a atenção dos irmãos da Galácia. Então Paulo, quando ele começa essa carta aqui, ele já fala, repara bem, ele já começa falando na carta aqui o seguinte: Paulo, apóstolo, não da parte de homens. Por quê? Porque ele queria deixar claro que ele era um apóstolo que estava sendo enviado por quem? Por Cristo. Não era mais apenas um homem que estava tentando vir com uma ideia, comprar uma ideia para que os irmãos assim caíssem nela. Então ele já começa a carta com essa visão para deixar claro: irmãos, eu sou aqui um apóstolo que vem de Jesus. Não estou vindo da parte de homem algum, de intermédio de homem nenhum. Eu estou vindo aqui porque eu sou um apóstolo de Cristo. Então ele começa o ensinamento aqui e fica para nós já uma lição nessa noite, que quando você vai ou quando você vem a algum lugar, você lembra que você é de Cristo. Nós somos de Cristo. Amém, igreja? Amém. Nós não somos da parte de homem nenhum. Nós não somos da parte de religião afora nenhuma. Nós não somos da parte de político nenhum. Nós somos de Cristo Jesus. Nós representamos Cristo Jesus aqui na terra. Nós exalamos Cristo Jesus aqui na terra. E futuramente nos mais altos céus. Amém? Então, com essa preocupação, Paulo aqui, ele começa o prefácio desta carta aos Gálatas com essa ideia. Eu preciso lembrar os irmãos aqui que nós pertencemos a Cristo. E ele nessa carta, ele continua dizendo, olha, o versículo 4 diz: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desraigar, para nos tirar, nos arrancar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelo século dos séculos. Aí ele continua dizendo, olha, me admira que está passando tão depressa aquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Porque a ideia aqui era desvirtuar a nossa atenção, a atenção dos Gálatas para Cristo. Mas ele fala, ainda que venha alguém de fora, ainda mesmo que viesse outro anjo falando desse evangelho, se não for de Cristo, se afasta. É anátema, é maldito. Não, a Cristo ele não pertence. Então tome muito cuidado. Porque para sermos simplesmente igreja, precisamos lembrar qual é o único e verdadeiro evangelho a ser ensinado, a ser vivido, até mesmo a ser respirado. O evangelho de Cristo é algo que nós vivemos não somente no ouvir ou simplesmente nas palavras. Nós respiramos o evangelho de Cristo. Tem que ser algo que provém muito mais do que ouvir, ou ver, ou ler, ou assistir. Nós não vivemos Cristo Jesus apenas na cultura dos ensinamentos, mas principalmente aonde? Na prática. Foi falado aqui sobre a autoescola. A autoescola é algo que você só apenas lê, que você só escreve, você só faz uma prova teórica. Não tem que ter a prática. Você não tem que ir para o campo. Você não tem que saber como segurar no volante. Você não tem que saber como mexer em tal coisa. Assim é o Evangelho de Cristo. É leitura, é interpretação, é ensinamento, mas é principalmente a prática. Nós somos igreja não é apenas na Bíblia, não é somente nas Escrituras, mas principalmente na prática. É assim que o mundo reconhece o que é uma igreja de Cristo ou não é. E essa era a preocupação de Paulo. E aí, no capítulo de hoje, a qual nós lemos, eu dei só uma leve introdução para você entender. No capítulo 6 aos Gálatas, havia uma preocupação de Paulo acerca da ajuda entre os irmãos. Por quê? Porque eram irmãos que estavam ainda em progresso de evolução como uma igreja primitiva. E infelizmente eram os irmãos que pensavam uns dos outros, mas quando dava vontade na telha. Ah, tem que ajudar aquele meu irmão ali, mas se eu tiver afim, eu ajudo. Se não, tanto faz, tanto fez. Ah, estou com dinheiro aqui, então posso ajudar. Mas se eu também não tiver, não tem problema.
ele se vira. E o Paulo, ele se atentou a isso. O apóstolo Paulo se atentou a isso. Por isso que ele fala, olha, se alguém for surpreendido em alguma falta, em algumas traduções, não sei se vai estar aqui na Bíblia atualizada, mas em algumas versões diz se algum irmão que vocês tiverem dentro entre vocês, que tiverem algum erro, tiver cometido algum pecado, tiver tropeçado, olha, trata, resolve isso com calma, com tranquilidade. E é uma coisa que se falta muito hoje nas igrejas onde nós vivemos, irmãos. Não digo que é uma exclusividade daqui, graças a Deus, mas existem ministérios que nós até mesmo já passamos, onde nós vemos isso, onde às vezes o irmão errou, caiu, tropeçou, e em vez de ser resolvido com falta, com um espírito de tranquilidade, é feito com um espírito de julgamento. E infelizmente é onde nós vemos irmãos aí que estão afastados de Cristo. Nenhum de nós somos perfeitos. E nós somos convidados a ajudarmos uns aos outros, aconselharmos uns aos outros, fortalecermos uns aos outros, até mesmo corrigirmos, mas com espírito de amor. Amém? Sejamos sempre cuidadosos, até mesmo no tratar com cada um de nossos irmãos. Graças a Deus aqui todos nós nos amamos, nos entendemos, nós puxamos a orelha também um do outro, mas tudo no amor. Amém? Né, Jorginho? É deles. É assim que funciona. Não, eu amo elas. E elas sabem disso. E elas também me amam. E é assim que funciona. Porque nós queremos que todos nós, como igreja, caminhamos num só propósito. Isso só funciona quando a igreja entende isso. Outro conselho dado pelo apóstolo Paulo é: leve a carga um dos outros. Em outras palavras, ajude seu irmão. Está vendo que a carga do teu irmão está pesada? Pô, você quer ajuda? Você está precisando de ajuda? E a carga que eu digo, às vezes, não é só um problema especificamente financeiro, familiar, não, mas às vezes precisa até mesmo de um abraço. Às vezes você chegou aqui hoje precisando de um abraço. E a gente não sabe. E aquele que está precisando de um abraço, não se acovarde não, fale também. Ah não vou falar não, porque eu não quero chatear os irmãos, eu não quero incomodar os irmãos. Não quero deixar os irmãos aqui preocupados, não. Nós somos uma igreja ou não somos? Um compartilha a sua dor com o outro, não é só alegria não. Chorai com os que choram, mas alegrai com os que se alegram também. E a Bíblia ensina, olha, se você faz isso, você está cumprindo a lei, está na lei de Cristo. É Cristo quem nos ensina a sermos fortalecidos uns com os outros. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor. Algumas versões vai dizer trabalho. Prove cada um da sua atitude. Prove cada um do seu gesto de carinho. Não para se gloriar no sentido de se aparecer, mas sabe, se gloriar é se comemorar. Não, eu sou feliz porque eu consegui fazer uma boa ação hoje. Do jeito que o mundo está, do jeito que nós estamos vivendo na sociedade de hoje, até para comemorar uma boa ação está difícil. Antigamente a gente via com muita frequência os jovens ajudando o idoso a atravessar a rua. Se perdeu. Até tem casos assim ainda, mas se perdeu no costume geral. Porque tudo hoje gera medo. Tudo hoje gera assédio. Tudo hoje gera uma preocupação a mais. Então assim, a gente não pode perder isso como igreja. São coisas simples, mas são coisas que fazem a diferença. Cada um levará o seu próprio fardo. Essas são palavras inspiradas pelo apóstolo Paulo, que nos ensina a ajudar, a exortar uns aos outros. Ele nos mostra também que devemos levar as cargas, ser solidário,
ter compaixão, a apoiar um ao outro mutualmente, ou seja, um ao outro. Reconhecer que todos nós enfrentamos desafios. Todos nós enfrentamos desafios. Todos nós. Alguns têm dificuldades às vezes naquele momento maiores, outros um pouco menores, mas todos nós temos desafios para enfrentar nessa vida. Em algum momento, o teu olhar, o teu abraço pode ser o diferencial para a vida daquela pessoa. Quando Paulo aqui também fala de fazer o bem, ele remete, ele traz algumas situações que são importantes para a visão de uma igreja crescer de forma saudável. O Senhor permite que certas coisas aconteçam nos ministérios, nas igrejas, para que possamos ser a diferença entre nossos irmãos. Ele nos mostra que isso nos ensina a não se contaminar com o mundo a qual vivemos. E que tudo isso serve para glorificar e honrar o nome do nosso Deus. A Bíblia não nos ensina que quer comamos, quer bebamos, quer onde estejamos, façamos tudo para a glória de Deus. Então, igreja, sejamos igreja para a glória de Deus. E uns de nós aqui nos gloriamos ao sermos de Cristo, mas gloriamos porque somos, porque pertencemos unicamente a Cristo Jesus. E aí é interessante porque ele usa uma comparação da colheita. No mundo também existe esse ditado, que tudo que você planta, você colhe. E é basicamente uma mecânica muito simples, a lei da semeadura, É uma lei muito existente desde os tempos antigos. E Paulo, sabendo disso, muito sábio e um homem firmado em Cristo, ele trouxe essa comparação para que a gente veja que até mesmo dentro da igreja, sendo igreja, existem escolhas que nós fazemos. Toda escolha é gerada de um ato. Todo ato tem uma consequência. E aí Paulo ele fala, você pode até acompanhar comigo, versículo 6 do capítulo 6 de Gálatas diz: aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Ou seja, mostre para aquele que está instruindo que você está praticando o que você tem aprendido. Não guarde para você isso. Ponha em prática. Como eu falei aqui no evento da autoescola, nós não apenas aprendemos a ser igreja na palavra de Cristo, vendo exemplos. Aprendemos, como aprendemos? Quando praticamos. Quando mostramos ao mundo que nós somos verdadeiramente uma igreja firmada em Cristo Jesus. E aí ele fala, olha, não se engane, porque Deus não se zomba. Deus, ele está de olho. Eu tinha um irmão, o nome dele era Darcy. E esse irmão, toda vez que ele me via meus pais, ele sempre falava assim, ele não dava bom dia, não, ele falava assim, ei, Deus está vendo, hein? Aonde estivesse, seja na igreja, na rua, em casa, ele às vezes ia na minha casa aqui, quando eu morava na vila, e ele falava isso, Deus está vendo, hein? Aí tudo bem, como vai? E eu, no começo, não entendia, mas hoje, talvez, depois de anos, eu entendo. Hoje ele descansa em Cristo. Mas ele sempre falava isso. E é uma verdade. Deus está vendo. Deus está observando. Deus está de olho. Ele observa tudo. E ele observa-nos. Você não está. Nós não estamos desamparados. Nós não fomos esquecidos, como até mesmo a mídia tenta pregar isso. Que está acontecendo tanta coisa em tanto lugar e Deus esqueceu de nós. Ei, Deus nunca se esqueceu da sua igreja. Muito pelo contrário, às vezes é nós que nos esquecemos dele. É nós que às vezes até mesmo nem vamos dizer que esquecemos, mas fazemos-nos de céu. Existe um Deus no céu, que a letra não pode escrever, letra no papel não pode escrever, mas às vezes a igreja esquece disso, não esquece. E aí de Deus não se zomba. É uma escolha. A partir do momento que essa igreja
A partir do momento que o ministério entende que existe um Deus que pode todas as coisas, então ele se faz presente para realizar todas as coisas que são precisas. Mas Deus não se zomba, querido. Você pode zombar de mim. Você pode achar que eu não estou vendo, e realmente eu não posso ver o que cada um faz no seu dia a dia. Mas Deus está observando tudo. Então nós temos uma escolha. Para ser simplesmente igreja, nós temos que lembrar que todos nós ganhamos, mas também todos nós podemos perder. Juntos. A escolha que cada um faz dentro do corpo é necessária para o crescimento de uma igreja saudável. A tua escolha pode ajudar a tua igreja ou não. Pode beneficiar, fazer ela ficar mais edificada, ou pode acabar virando aquela casa na areia, que o vento vai e leva. Cada um de nós temos uma escolha, e que essa escolha seja sempre para viver, para representar a glória de Deus. Nunca se esqueça disso. Paulo usa a comparação da colheita para lembrar que pode até mesmo levar tempo até vermos os benefícios de uma igreja ser saudável. Ele relaciona esse versículo com a verdade fundamental que, como lemos aqui no versículo 7, tudo aquilo que o homem semeia, isso também ele colherá, ou se fará. Porque o que semeia para a carne, da carne colhe corrupção, mas aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então é uma escolha que você faz. Você pode colher as coisas que geram para você a carne, que gera aquilo que desagrada a Deus. Ou nós podemos escolher o Espírito de Deus, que pode nos gerar vida eterna, que pode nos gerar frutos, que pode nos gerar coisas boas, que pode gerar crescimento, que pode gerar edificação. E é isso que eu desejo para cada um de nós aqui nessa noite. Queremos ser fortificados, amadurecidos, provados, mas recompensados por viver para a glória de Deus. Reverendo Hernandes Dias Lopes diz: uma igreja saudável é comparada à colheita. Pagar o bem com o mal é demoníaco. Pagar o mal com o mal é desumano. Mas aquele ser que paga o mal com o bem é verdadeiramente divino. Fazer o que é certo e fazer o bem, não é, entenda bem, quando Paulo aqui ele fala de fazer o bem, de você fazer o bem, da igreja fazer o bem, não é ser uma igreja apenas solidária, porque nós fazemos ação social, ou porque nós fazemos corte de cabelo, ou porque levamos alimentos aos mais. Não. Fazer o bem é dar o exemplo. Fazer o bem não é se amostrar, fazer o bem é mostrar como ser exemplo de Cristo. Porque fazer essas coisas por fazer, qualquer local pode fazer. Nós encontramos aqui ONGs que fazem isso. Nós encontramos aqui diversos lugares que fazem isso. Mas infelizmente existem locais que se aproveitam disso. E aqui, os Gálatas estavam nessa onda. Como eu falei aqui no começo, eu ajudo, mas também se não puder, não tem problema, não vai me afetar. Mas quando o irmão meu aqui do meu lado está passando dificuldade, eu preciso ajudar. Não é uma obrigação, mas é um senso comum. Eu vou ver meu irmão ali sofrendo e não vou fazer nada. É o que estava acontecendo. Aí é onde Paulo fala: vocês estão sendo insensatos, anátemas, vivendo um outro evangelho, deixando outras pessoas ministrarem outro evangelho na vida de vocês. E o evangelho não é isso. O evangelho de Cristo é puro, é simples, é verdadeiro, é eficaz. Jesus, quando ele entrava nas cidades, ele não entrava, pregava a palavra e saía dando pé, não. Quantos milagres nós vimos Jesus, ele alimentando a multidão, ele perguntando: você está bem? Você foi curado? Ele só não pregava a palavra e metia o pé. Não era assim. O evangelho de Cristo era um evangelho que fazia a transformação por completo.
Então Paulo precisou chamar a atenção desses irmãos. Esse era o lado negativo dos Gálatas. E aí ele lembra, olha, apesar do evangelho que está sendo ministrado a este lugar, lembre, não se canse de fazer o bem, não se canse de fazer o que é certo. Ah, mas os outros estão tentando caminhar nesse caminho, não importa. Nós, como igreja, até a volta de Cristo, caminharemos fazendo o bem, fazendo o que é certo, não desvirtuando nem para a esquerda e nem para a direita, mas seguindo o alvo, avante até a volta de Cristo Jesus. E aí ele dá essa continuação, ele dá essa condição: não se canse de fazer o bem, porque a seu tempo nós vamos colher. No tempo certo nós iremos colher. Mas se você não desfalecer, se você não desanimar, aí entra a função da igreja. Opa, meu irmão aqui está desanimado, o que eu tenho que fazer? Vamos levantá-lo. Está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Quer uma oração? Quer uma ajuda? Estou aqui contigo. Fala para o irmão que está do seu lado aí, ó. Estou contigo. Estou contigo, Biel. Estou contigo, missionário. Que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Simplesmente igreja. Igreja é para esses momentos também. Nós comemoramos as vitórias, mas comemoramos as angústias também. Comemoramos tudo, porque somos verdadeiramente igreja. Não se canse de fazer o bem, querido. E eu finalizo nessa noite com 2 Tessalonicenses, capítulo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Tessalonicenses, capítulo 3, versículos. Vamos ler do 10 ao 13. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 10 ao 13. Que era um outro ensinamento de Paulo, e ele reforça o que nós lemos agora no final do texto, de Gálatas 6, que diz: porque quando ainda convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Porque de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, e acabam se intrometendo em vida alheia. A eles, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando de maneira tranquila, comam do seu próprio mão. Mas principalmente, irmãos, não vos canse de fazer o bem. Porque a preocupação aqui com os Tessalonicenses era similar ao que aconteceu com os Gálatas. Existiam irmãos que trabalhavam, conquistavam as coisas do seu suor, mas aqui eles estavam acomodados. E por isso, Paulo dá uma instrução: olha, aqueles que não estão fazendo isso, que o Senhor Jesus possa buscar o seu mantimento, ir atrás do seu corre, como dizemos nos dias de hoje. Mas todos, para todos, não se canse de fazer o bem. Não desista de fazer o que é certo. Não se acomode porque nós estamos vivendo o mundo A ou o mundo B. Temos que ser sempre exemplo, irmãos. Falo isso a cada um, mas também falo como um todo, para toda a igreja. Nós nunca desistamos, nunca se cansamos de fazer o que é certo. Fique com essa palavra nessa noite.